Alô, bom dia, estamos de volta nesta quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021. Quando entrar setembro e a boa nova andar pelos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou, juntos outra vez. Lembram dessa música? Eu lembro, se não me engano, Beto Guedes. Sol de primavera, não é isso? Pois é, foi há tanto tempo, não? Quando entrava setembro, vinha o sol de primavera e a boa nova espalhava-se pelos campos. Bem, quem sabe agora essa música volte a fazer sentido, porque, afinal, o povo está manifestando um grande interesse no 7 de setembro para mostrar ao mundo que queremos continuar sendo uma nação independente, cuja liberdade seja garantida não só pela Constituição, mas pelos homens que fazem cumprir a Constituição, não é mesmo? Pois é, mas isso, por outro lado, tem levado desespero às hostes esquerdistas. A Gazeta Brasil publicou hoje que Alexandre Frota, a titiolina brasileira, lembram dele? Pois é, Alexandre Frota, o deputado federal do PSDB, entrou com uma queixa-crime no STF alertando sobre um crime que poderá acontecer no 7 de setembro. Frota encaminhou uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal contra supostos atos de violência marcados para ocorrer nas manifestações do 7 de setembro. É uma visão do futuro, né? A parte da queixa-crime do deputado diz o seguinte: os denunciados estão organizando uma manifestação no próximo dia 7 de setembro de 2021 que tem como mote a intervenção no Supremo Tribunal Federal com a saída de todos os eminentes ministros, violação de direitos constitucionais, propagando a violência desmedida contra as instituições democráticas. Para tanto, estão contribuindo financeiramente para que essa manifestação ocorra. Os denunciados aqui são o deputado federal Nelson Barbudo, do PSL do Mato Grosso, Rafael Class Dalbó, assessor de Barbudo, e também o ativista e caminhoneiro Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Em outro momento, a queixa-crime, a notícia-crime de Alexandre Frota diz o seguinte: como denunciado, o senhor Rafael Class Dalbó vem utilizando meios e materiais públicos da campanha dos deputados para fazer a divulgação e, mais ainda, a organização desta manifestação antidemocrática, convocando pessoas a comparecerem armadas. Diversas denúncias têm chegado ao conhecimento do denunciante, dele, Alexandre Frota, que dão conta da presença de grupos paramilitares em diversos locais do território nacional, sendo que a Capital Federal e a Avenida Paulista em São Paulo, que ambas receberão a presença de Bolsonaro, são os dois principais locais de agrupamento dessas pessoas. Grupos e ex-militares, ex-policiais, policiais e militares da ativa estão sendo convocados pelo grupo denunciado e também pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Já há tempos consegue-se notar um clima tenso e hostil entre aqueles que defendem o presidente e os seus opositores, com ofensas desmedidas, ameaças e ataques à honra de quem se atreve a ser contrário ao que defende esse grupo radical de extrema-direita, que muito nos faz lembrar a juventude nazista. Dá até impressão aqui que Alexandre Frota passou anos estudando a história, principalmente a da Segunda Guerra Mundial. Bem, ironias à parte, o fato é esse: há uma denúncia-crime contra algo que poderá acontecer no futuro.
Alexandre Frota provavelmente tem bola de cristal ou joga búzios. Aliás, essa matéria lembra muito aquelas revelações proféticas promovidas pela Globo no passado, que chamava sempre algum jogador de búzios ou algo parecido, tipo Jorginho de Oxum, para dizer o que aconteceria no futuro ou no ano seguinte. Isso acontecia sempre nos finais de ano. E o tal Jorginho de Ogum, é só um exemplo, dizia que um acidente muito grave chocaria o país, uma pessoa muito famosa morreria, e por aí vai, vocês entendem. Bem, é claro que pode haver violência no 7 de setembro, porque como aconteceu lá no Capitólio no dia 6 de janeiro, pode acontecer aqui também que infiltrados, vestindo verde e amarelo, venham para fazer violência, para comprometer a manifestação que, via de regra, é pacífica, porque, embora Alexandre Frota cite a juventude nazista, não houve um caso nas gigantescas manifestações pró-Bolsonaro aqui no Brasil de depredação do patrimônio, de incêndios, de destruição de bem público e privado. Quem faz isso normalmente é o outro lado, mas é a tal história, acuse-os do que você faz. Condene-os, chame-os daquilo que você é. É a velha história se repetindo dia após dia aqui no Brasil. Mas o fato interessante é justamente esse. Embora seja cômica, há um quê de trágico nessa história. É possível que estejam organizando, sim, ações infiltradas dentro da manifestação pacífica? É possível. E aí precisamos de um serviço de inteligência muito apurado para que tudo o que acontecer de ruim seja depois provado. Lá nos Estados Unidos, que está tudo dominado, como vocês sabem, aconteceu mais ou menos isso. Depois do 6 de janeiro, depois da suposta invasão do Capitólio pelos apoiadores de Trump, o FBI passou praticamente 6 meses investigando quem foram os verdadeiros culpados pela invasão do Capitólio. E chegou à seguinte conclusão: nenhum grupo de direita organizado estava por trás da invasão. Pois é, só faltou dizer que tudo aquilo foi promovido e ensaiado pelos adversários de Trump. Isso eles não disseram. Apenas isentaram os grupos radicais de direita. Portanto, fica o alerta. Outra notícia interessante aqui é a quebra do sigilo bancário do Carluxo, do Carlos Bolsonaro. A justiça quebrou o sigilo fiscal e bancário de Carlos Bolsonaro. Na noite da terça-feira de ontem, terça-feira, dia 31, o Tribunal de Justiça do Rio comunicou que acatou um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro e autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro e de outras 26 pessoas e 7 empresas. E aí você pensa, é por causa da fake news? Não é por causa da fake news. É porque existe uma suspeita agora que, por Carlos Bolsonaro estar há quase 20 anos como vereador no Rio de Janeiro, ele tenha praticado digamos assim, no atacado e no varejo, as tais rachadinhas. Rachadinhas é contratar um funcionário e receber parte do seu salário. Pois é, Carlos Bolsonaro respondeu o seguinte: na falta de fatos novos, requentam os velhos, que obviamente não chegaram a lugar nenhum, e trocam a embalagem para empurrar adiante a narrativa. Aos perdedores frustrados por não ser o que sempre foram, restou apenas manipular e mentir. É o que mais acusam e o que mais fazem. É isso aí. Muito bem, então, por hoje, a questão é essa: o que podemos esperar do 7 de setembro? Segundo Frota, grupos de extrema-direita, lembrando a juventude nazista, estão preparados para tocar fogo no país. Ele não disse isso,
mas é o que se depreende. Pergunto, por quê? Por que os grupos de direita fariam isso se o presidente da República está no poder e não quer que o país entre numa seara de violência ou num período ainda mais conturbado? Agora, o outro lado, liderado por Lula e FHC, é que vem ameaçando, por exemplo, restringir ainda mais a liberdade de opinião e de divulgação na imprensa. Não seria, então, mais lógico pensar que quem quer tocar fogo no país é quem odeia o governo de plantão? Pois é. O povo certamente sabe o que fazer com Alexandre Frota nas próximas eleições. Ele será completamente ignorado. Precisamos limpar a nossa política. Está difícil? Sim, está difícil. O presidente Bolsonaro já disse, está muito difícil, mas o Brasil vencerá. E o primeiro passo começará agora, dia 7. Por enquanto é isso, até depois. Gostaria de pedir aos amigos que colaborem com esse canal, que verifiquem aqueles que fizeram a inscrição recentemente se ainda estão inscritos, porque estranhamente o canal parou de crescer. Nós não temos mais inscritos e muita gente me escreve dizendo, olha, eu me inscrevi no canal e fui ver, não estou mais inscrito. Por que será, professor? Pois é. Então verifique se você se inscreveu e não está mais inscrito, inscreva-se de novo, vamos ajudar o canal a sobreviver. E por gentileza, não deixe de ser membro desse canal. Muita gente caiu fora da membresia, nós estamos realmente descendo ladeira abaixo. Eu peço a colaboração dos amigos, ajudem-me a sobreviver. Torne-se membro, é baratinho, R$ 2,99 por mês, ou R$ 6,99 por mês, ou R$ 7,99 por mês. Não custa quase nada, mas você ajuda e muito esse canal a sobreviver nesses tempos bicudos. Até depois.